Olá pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e hoje vamos falar de Malditas Aranhas, do original Eight-Legged Freaks, um filme creature feature sobre aranhas gigantes de 2002. Aí vocês me perguntam, mas por que Aranhas Gigantes de 2002 ganha uma sessão Trashback, mas Serpentes a Bordo, que é de 2006, não ganha? E a resposta é... sei lá, a gente meio que faz o que a gente tá afim no momento. Mas na real, Malditas Aranhas é um filme pra qual eu nunca dei muita bola. Eu já tinha visto aquele pôster que é uma aranha gigante com um David Arquette photoshopado bem mal na frente, e eu só pensava, olha isso, ok, isso vai ser uma desgraça, não quero assistir esse filme. Só que esse filme começou a aparecer bastante aí nos comentários de gente pedindo pra ele estar na Trashback, teve muita sugestão, e aí eu comecei a pensar que ele talvez não fosse a desgraça que eu achei que ele era quando eu estava julgando o livro pela capa. Então eu assisti Malditas Aranhas e pra minha surpresa eu gostei bastante. Acho que se já teve um filme que misturou estilo filme do sci-fi com os clichês de terror dos anos 50 e 80 e viveu pra contar a história, foi esse filme, Malditas Aranhas. E esse filme na verdade não tem muita história de produção. Ele foi escrito e dirigido por um cara chamado Ellery Elkayam, que depois disso foi dirigir umas continuações que ninguém assistiu de A Volta dos Mortos-Vivos, e o filme originalmente ia se chamar A Rack Attack, que é até uma frase que eles falam algumas vezes durante o filme. Mas o nome foi trocado antes do lançamento para Eight-Legged Freaks, que é uma frase que também é dita no filme, mas que foi improvisada no set pelo David Arquette. Então, de certa forma, dá pra dizer que o David Arquette mais ou menos inventou o nome desse filme. E Malditas Aranhas não foi tão bem de bilheteria assim, apesar de que o público do terror, ou pelo menos o público aqui do canal, parece gostar bastante dele. Acho que ninguém foi ver esse filme no cinema porque... provavelmente eu não fui a única pessoa que foi espantada por esse pôster horroroso. Mas esse filme tem todos os elementos que fazem um bom filme divertido de terror, meio aventura anos 80, bem aquele estilo A Bolha Assassina ou Palhaços Assassinos do Espaço Sideral. É um filme de cidade pequena que está enfrentando um perigo fora do comum, e aí você tem todos esses personagens peculiares que se unem para tentar salvar essa cidade e parar essa ameaça. É um tipo de trama específica que tem sido bem repetida no terror desde os anos 50, e Malditas Aranhas é uma homenagem bem descarada para esse tipo de trama. Mas antes de falar mais dele, vou pedir para vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda, comentem aí embaixo se vocês já assistiram Malditas Aranhas, o que vocês acharam desse filme, deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal, e claro, acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Também esse é o primeiro vídeo que a gente está fazendo depois de ativar a opção de ser membro do canal, então agora vocês podem ser membros da Trasheira Violenta, vocês podem contribuir com a gente mensalmente e ganhar acesso a conteúdos exclusivos, tipo emojis para usar aí nos comentários, e também alguns extras, cenas excluídas de vídeos e making-offs, esse tipo de coisa. Então seja um membro da Trasheira Violenta, o Senhor Presas aprova. Também já vou liberar aqui o aviso de spoilers, porque essa é uma sessão Trashback, é um filme que já saiu há mais de 10 anos, então os spoilers estão liberados. E vamos deixar aqui um aviso de gatilho de aracnofobia, porque se você tem medo de aranhas, você talvez não queira assistir o nosso vídeo sobre um filme chamado Malditas Aranhas, porque vão ter aranhas, né, no vídeo sobre o filme Malditas Aranhas. Espera-se que tem aranha. E a trama de Malditas Aranhas começa de um jeito bem clássico, com o motorista transportando uns barris de lixo tóxico que sem querer caem num rio e infectam a fauna local de uma cidade pequena. O azar vem quando essa cidade tem um cientista esquisito colecionador de aranhas que pega grilos infectados pelo lixo tóxico e usa eles para alimentar as aranhas dele. Isso faz com que as aranhas comecem a crescer de tamanho e logo temos uma infestação de aranhas gigantes na cidade. Eu acho legal falar que esse filme é uma homenagem a filmes dos anos 80 e 50, porque muitos desses filmes dos anos 80 já eram homenagens aos filmes dos anos 50 mesmo. Mas Malditas Aranhas eu acho que faz uma menção específica às duas décadas porque ele pega esses elementos que são bem característicos de cada uma. Essa trama de insetos gigantes é um clássico do terror atômico anos 50. Inclusive tem essa estrutura de roteiro que não é uma aranha gigante, elas são aranhas que começam no tamanho normal e vão crescendo cada vez mais de tamanho. O que é uma referência bem direta à trama de Tarântula, um filme clássico de aranha gigante dos anos 50 que acontece a mesma coisa. Curiosamente, quando eles querem caracterizar o personagem do menino como um fã de filmes de monstro, eles colocam ele assistindo um filme dos anos 50 na TV, e acho que eles não usaram Tarântula porque ia ser óbvio demais, então eles colocam Them, Mundo em Perigo, que eu já falei aqui no canal, que é um dos filmes clássicos de inseto gigante dos anos 50, que é sobre formigas gigantes.
Mas mesmo que não seja o Tarântula específico ali na TV, o diretor deixa bem óbvio essa referência, essa homenagem que ele faz a esses filmes do terror atômico. Mas ao mesmo tempo que tem esse elemento forte desses filmes clássicos de monstros, o roteiro de Malditas Aranhas tem uns protagonistas que são muito mais parecidos com os personagens dos anos 80. Nos anos 50 era sempre os militares e os cientistas que protagonizavam a história. No Malditas Aranhas ele tem outros clichês, que é a criança gênio, que sempre tem que ter uma, e tem o personagem do David Arquette, que é o jovem rebelde que voltou para a cidade pequena e que tem várias desavenças com o pessoal de lá, que é muito mais característico de filmes dos anos 80. Inclusive essa trama toda do David Arquette é amarrada com esse clichê clássico Spielbergiano dos anos 80, que é o vilão executivo que quer vender a cidade. E aí tem esse conflito do prefeito querendo vender a mina principal da cidade, o David Arquette chegando lá para ter uma resistência. Ele quer manter as minas que são as propriedades do pai dele. Então tem essa trama clássica do protagonista, que é o cara comum, o cara da família, indo contra o vilão corporativo, o cara ganancioso que tá lá fazendo as coisas só por dinheiro. E esses são os dois protagonistas do filme. O Mike é a criança protagonista, ele é apresentado tendo esse lance meio de Volta pro Futuro com o cientista das aranhas, e ele vai lá na casa do cara visitar, ele é amigo do cientista velho. Quer dizer, ele não parece ficar tão abalado assim quando ele descobre que o cientista velho virou comida de aranha. Fazer o quê, né? Nem todo mundo pode ser o Marty McFly. O que eu acho legal do personagem do Mike é que ele é um clichê, mas ele é um clichê autoconsciente. Ele comenta isso no filme o tempo todo. Ele fala que ninguém vai acreditar nele porque ninguém nunca acredita nas crianças nesse tipo de situação. Então é engraçado que ele nem tenta ter muito diálogo convencendo as pessoas igual aconteceria num filme desses. E é legal que eles estabelecem ele como fã de filmes de monstro. Então deixa essa autoconsciência que ele tem justificada. Ele já viu o filme de monstro o suficiente pra saber que ele é um clichê de filme de monstro, que ninguém vai acreditar nele se ele chegar lá falando dos monstros na cidade. O outro protagonista é o Chris, o personagem do David Arquette. Eu acho engraçado que no começo ele aparece lá fazendo uma cena na reunião da cidade, ele compra briga com o prefeito, bate no prefeito. Parece muito que ele vai ser aquele tipo de galã bad boy. O cara meio malandro, o cara meio fora da lei, que faz o que ele quiser. Mas aí depois do primeiro ato eles desistem disso e ele só vira o David Arquette fazendo o David Arquette. É o protagonista esquisito, cômico e meio sem jeito pra falar com os outros, que é todo atrapalhado. E o David Arquette tá muito bem aqui, na verdade. O filme não se leva a sério, ele é pra ser um creature feature bem cômico, e o David Arquette é um bom ator de comédia. As cenas dele pirando no final, xingando as aranhas, isso é muito bom, isso é engraçado, isso funciona. Quem faz o par romântico do David Arquette, porque claro que tem aqui, é a personagem da xerife, que também é a mãe do Mike. Ela é uma boa personagem, ela tá sempre movendo a trama, ela tá sempre lutando contra as aranhas depois que ela descobre as aranhas. E eu gosto do jeito que o filme aborda esse romance entre os dois também, que ele tem algumas subversões de clichês ali, mais ou menos. O roteiro tem esse preparo que o David Arquette fica o filme todo fazendo que tem um segredo ali. Ele tem que confessar pra xerife que ama ela, ele tem que explicar coisas que não ficaram resolvidas no passado, de tretas que ele tinha com o ex-marido dela. E o filme todo ele tá tomando coragem pra fazer isso, tem momentos que ele quase fala, mas não fala. Só pra chegar no final, quando ele finalmente vai se confessar pra ela, ela só vira pra ele e fala que já sabe de tudo porque o pai dele contou antes de morrer. A grande revelação que ele ia fazer pra ela acaba sendo bem anticlimática pra ele, mas no filme não é tão anticlimática assim, é um momento que funciona bastante. A família da xerife também é composta pela filha adolescente, que é interpretada pela Scarlett Johansson antes da fama. E quem diria que depois de lidar com uma cidade sendo infestada por aranhas, ela ia virar a própria Viúva Negra, hein? Ha! Ha! Ninguém que viu esse filme na história do cinema fez essa piada. Eu sou o primeiro a fazer essa piada completamente autoral e original. Acho que não tem nem muito o que comentar sobre a personagem da Scarlett Johansson. Ela é relevante pra trama, ela tá lá, ela compõe umas cenas, ela faz algumas coisas de vez em quando, mas não é a personagem mais memorável daqui. Quer dizer, virou a personagem mais memorável daqui porque é a Scarlett Johansson, mas em questão de o que a personagem faz na trama, não tem muito o que falar. Como um bom filme de comédia de aranha gigante, esse filme também tem os personagens secundários que roubam a cena, que também são as figuras cômicas, porque é claro que são. Tem o delegado atrapalhado, que quando eu bati o olho dele no começo, eu já tava assinando o atestado de óbito dele porque eu sabia que esse cara ia morrer. Olha a cara dele, nem fudendo que esse maluco sobrevive ao filme. Mas na real ele sobrevive até o fim e ele é um cara bem engraçado, na verdade, ele tem muitas cenas boas. Ele faz bastante coisa durante a trama, se encontra em situações bem esquisitas
esquisitas que ele tá lutando contra as aranhas. É um bom personagem. E tem o locutor da rádio local que fica falando sobre teoria de conspiração sobre alienígenas em um programa dele. E no começo você não sabe muito bem qual é desse personagem, mas ele é bem aproveitado pelo roteiro porque ele acaba sendo relevante em vários outros pontos da trama. Eles usam a rádio dele para avisar para a cidade sobre as aranhas. E no final o exército chega lá na cidade por causa do programa de rádio dele. Eles chegam depois das aranhas já terem morrido. Então, na verdade, eles estão no filme mais pela piada recorrente mesmo, porque eles chegam lá acreditando nos alienígenas e não nas aranhas. Isso é uma coisa que acontece durante a trama algumas vezes. Tem outros personagens também, tipo o prefeito pilantra, que é um desses antagonistas que tá sempre fudendo os outros pra se salvar. E também, em um exemplo surpreendente desse tipo de personagem, ele sobrevive ao filme. E é um personagem que também tem algumas piadas elaboradas ali. Ele tem uma característica recorrente de que ele tem vários planos pra tentar ficar rico com a cidade, mas que nunca dão certo. E aí ele acaba com algumas coisas tipo um cercadinho cheio de avestruz e um grande shopping que é vazio porque ninguém vai nesse shopping. E é um lugar que acaba sendo bem relevante pro filme porque é pra onde as pessoas da cidade vão pra se barricar das aranhas e é onde acontece uma grande luta contra as aranhas nesse shopping vazio. E esse é um roteiro que tem vários elementos desse tipo, que é um roteiro bem amarrado. Tem a personagem da tia do David Arquette, que tá sempre fumando, aí ela é capturada pelas aranhas e no final eles usam os fósforos dela pra explodir a mina e matar as aranhas. Nesse plano eles também usam o taser da Scarlett Johansson, que é outro item que é preparado bem no começo do filme, que é usado algumas vezes até ele ser mais relevante pra matar todas as aranhas no final. E claro, eles mencionam o tempo todo que essas minas que eles estão andando no final do filme estão cheias de gás metano, que é um gás altamente inflamável. Na primeira cena que eles mencionam isso, você já sabe que eles vão usar isso pra explodir as aranhas no final. Isso é muito óbvio. Mas o que eu gosto é que isso não é só um detalhe que eles mencionam no roteiro algumas vezes pra ser usado depois no final. Isso cria uma dinâmica nova no último ato, quando eles estão fugindo das aranhas dentro dessas minas, e eles não podem atirar com armas de fogo contra as aranhas, porque senão eles vão incendiar a porra toda. Isso deixa essas cenas mais tensas e mais interessantes, porque aí os personagens têm que arranjar outro jeito de se virar contra essas aranhas. E tem esse último elemento que deixa a trama da mina bem bonitinha, né, bem amarrada, que é o ouro que o pai do David Arquette supostamente encontrou nessa mina antes de morrer. Todo mundo da cidade acha que é uma lenda urbana, mas o David Arquette voltou pra lá pra encontrar esse ouro dentro da mina. E claro que no final, antes do confronto com a aranha rainha, a maior aranha de todas, eles encontram o ouro dentro da mina e aí tem aquele final estilo os Goonies, que eles reabrem a mina, usam o ouro pra rejuvenescer a cidade, todo mundo fica feliz. Assim, eu falei muito dos personagens e das tramas mais humanas que acontecem nesse filme, o relacionamento deles, mas é claro, o nome do filme é Malditas Aranhas, e por causa disso ele tem muito do que eu chamo de momentos de filme do sci-fi aqui. São as cenas que estão no filme só pra poder ter aranhas gigantes matando gente de jeitos divertidos. Tem uma cena extensa de aranhas saltadoras atacando um grupo bem grande de gente que tá fazendo motocross nos desertos. Esses personagens do motocross são o namorado da Scarlett Johansson e os amigos dele, que são todos iguais. E todos eles morrem bem rápido, então não fazem tanta diferença na trama. Esse namorado é um personagem bem mala, mas a gente tem que dar um crédito pra ele aqui, porque parece que os roteiristas esqueceram dele por boa parte da trama. Então o que acontece é que ele fica um dia inteiro dentro das minas da cidade, andando de moto no lugar estreito, fugindo de umas aranhas que não param de perseguir ele. Então parabéns pra esse personagem que eu não sei o nome, esse foi um grande teste de resistência que ele passou. Tem toda uma cena das aranhas invadindo uma lanchonete, matando todo mundo lá dentro e no estacionamento atrás. E do nada nessa cena, o protagonismo vai pra um cara que eu não lembro se tinha aparecido antes no filme, mas eu tenho quase certeza que não, que eu chamo apenas de o transeunte de boné. Um cara aleatório que só ganha muito foco do nada nessa parte do filme, nem sei o nome dele. E tem alguns momentos dele conseguindo escapar das aranhas, fugindo da lanchonete, entrando no carro dele. Você acha que isso é um preparo, que ele vai ser relevante depois na trama. Mas não, depois ele só se encontra com o resto dos personagens e volta a ser um secundário, fica ali no fundo, não tem muita fala mais, não faz nada. E ele sobrevive ao filme também, então tá certo. E tem alguns outros fillers também nesse filme, acho que dá pra chamar assim. Tipo uma cena que o filme para nos trilhos pra mostrar o que aconteceu com o barbeiro velho que tá sendo atacado por uma aranha escondida dentro de uma barraca de camping numa loja. E tem toda uma side quest que o David Arquette vai fazer, que ele e o locutor de rádio vão subir no terraço do shopping pra escalar uma torre e pegar sinal de celular pra pedir ajuda. E no final o pessoal da emergência que atende o telefone só acha que é um trote e desligam na cara deles, então nada disso serviu pra nada. Eu nem vou reclamar tanto, porque esse filme claramente não se leva a sério e essas cenas estão lá pela piada, então tem isso.
E o filme tem muito humor que extrapola bastante, tem umas cenas surreais. Tipo uma cena de luta entre uma aranha e um gato que acontece dentro da parede e a gente só vê ela rolando pelas marcas estranhamente definidas que eles estão deixando na parede. Isso é o filme não se importando mesmo, fazendo cena de desenho animado e é isso daí. Mas tendo dito isso, eu acho que o roteiro não se levar a sério demais também acaba com algumas gafes e pontas soltas na história que não dá pra justificar tudo só com foi feito pelo meme. Tem várias cenas que fazem menção a um estoque de lixo tóxico que o prefeito tá fazendo nas minas da cidade. Eu achei que isso fosse ser relevante, do tipo, as aranhas fossem achar isso pra ficar ainda maiores, pra ganhar mais poderes, mas isso acaba nunca sendo relevante. E na verdade o prefeito, para um antagonista secundário, não faz muita coisa. Ele nunca chega a ser um empecilho tão forte assim para os heróis do filme. Tem uma cena só que ele tranca uma porta e bloqueia a fuga da galera do shopping, mas isso acaba sendo facilmente resolvido, não é um problema tão grande assim. E uma coisa que eu não gosto muito é que eles dão muito foco pra tarântula gigante por boa parte do filme. É como se a tarântula fosse um comandante das aranhas, ela causa um monte de problema, ela é o bicho mais forte ali, que quebra a porta, que vira carro. E eu tava esperando que os personagens fossem matar ela de algum jeito mais diferenciado, de algum jeito mais inteligente, pra dar pelo menos uma finalidade pra esse vilão do filme. Mas meio que só deixam ela pra lá, ela só para de aparecer no final do filme. O que é meio triste também, porque a tarântula é facilmente o melhor efeito digital do filme todo. As aranhas desse filme são quase o tempo todo uma computação gráfica que, assim, para 2002, são efeitos bons, mas que não envelheceram muito bem. Mas eu acho que não é algo que estrague o filme. Na verdade, eu acho que tem um charme ali, até porque o filme não se leva tão a sério, então dá pra você não levar esses efeitos a sério também. Ele arrisca alguns efeitos práticos de vez em quando, mas é mais pras props mesmo. Para as partes de aranha que eles pegam, ou para as aranhas mortas e outros objetos que aparecem rápido ali, talvez seja uma coisa mais pro design de produção do que para efeito prático mesmo. Tirando a cena que a aranha captura a tia do David Arquette. Aí eles fazem os efeitos práticos trashões clássicos que são muito bons. E o design aqui é muito bom também. Eles constroem vários ambientes diferentes, tipo as minas e o shopping, e eles têm que fazer esses cenários todos infestados de teia, com corpos e casulos decorando tudo. Eu acho que são cenários que funcionam muito bem e que acabam sendo macabros também. E tem vários detalhezinhos legais, tipo as aranhas de brinquedo que enfeitam a porta do quarto do menino protagonista, ou então quando tem uma multidão no shopping pronta pra lutar com as aranhas e tem um cara ali que tá claramente vestido de Jason Voorhees, só pela piada. Ele não sobrevive. Do resto da parte técnica, eu gosto que eles deram um visual bem à moda antiga pro filme. O filme é dos anos 2000 e é cheio de efeito de computação gráfica. Mas ele não foi rodado no formato digital, ele foi gravado em filme mesmo e ainda usando um formato anamórfico, para ficar com aquele visual característico de widescreen dos filmes do John Carpenter, por exemplo. E ele faz alguns momentos bem bonitos de fotografia, tipo a aranha na mina aparecendo ali na contraluz. Acho que não é um filme que tem um visual tão marcante, tão bonito assim, mas ele tem os seus momentos. E a direção é a mesma coisa, ela tem os seus momentos. O diretor consegue fazer essa atmosfera legal de cidade pequena e capturar bem essas referências dele de anos 50 e anos 80. E de vez em quando ele faz uns planos criativos. Tem um plano de efeito digital que ele aproveita os olhos grandes da aranha saltadora e faz um reflexo da galera tentando fugir nas aranhas nele. E tem um personagem secundário que ele fica trocando entre os óculos de grau dele pra enxergar de perto e enxergar de longe. E o filme usa o ponto de vista desse personagem pra ficar fazendo uma troca de foco e acaba causando mais suspense e deixando umas cenas mais visualmente interessantes. O filme tem uma trilha sonora bem filme dos anos 80, da Sessão da Tarde, de aventura também. E eu acho engraçado que tem vários momentos da trilha que eles incorporam uma versão orquestrada da musiquinha da Dona Aranha que subiu pela parede. Porque, de novo, eles fazem isso pela piada. E falando em som e em piada, não dá pra ignorar uma das coisas mais esdrúxulas desse filme, que eu acho que esse é o detalhe que pode ou fazer o filme pra você, ou fazer você desligar o filme. Depende muito do seu humor quando você tá assistindo. Mas alguém, em algum momento, decidiu que todas as aranhas desse filme tinham que ser dubladas por pessoas. Então todos os efeitos sonoros que elas fazem parecem, de novo, coisa de desenho animado. São uns sonzinhos cômicos, uns gritinhos, uns suspiros, umas emoções exaltadas ali. É muito engraçado você ver uma aranha tomando uma porrada e fazendo Elas parecem que são personagens do jogo do Worms, que ficam gritando com vozinha fina quando estão atacando os outros, quando estão sendo atacadas. É muito engraçado. E pra finalizar, eu vou dizer que eu gosto da variedade dos tipos de aranha aqui. Não que eu seja um especialista, não entendo nada de aranha. Mas eu gosto que esse roteiro deixa tudo bem explicado e eu não preciso ser um especialista pra entender. Ele apresenta essas espécies de aranha no começo que têm habilidades diferentes. Tem a aranha que se esconde na terra e prepara pro ataque, tem a aranha que salta, tem a tarântula, tem as aranhas que atiram teia nos bichos e depois oferecem de oferenda lá pra Viúva Negra. Todas elas são apresentadas na primeira cena que o cientista lá explica todas elas pra criança e também pra gente que tá assistindo o filme.
E claro, todas elas estão bem presentes no resto do filme, e tem pelo menos uma cena que elas repetem esse padrão de ataque, ou elas estão puxando gente pro buraco, ou elas estão pulando em cima de todo mundo, e por aí vai. E claro, também tem a Aranha Rainha, o chefão final do filme, que é uma viúva negra enorme chamada Consuela. Ela é apresentada bem no começo, e aí o filme meio que guarda ela, não mostra ela tanto, justamente para ela ser esse chefão no final. Ela fica perseguindo os personagens enquanto eles estão fugindo de moto e acabam explodindo a mina lá. Eu acho que ela é um elemento bem preparado na trama e que ela tem um visual legal ali pro final, mas de novo eu vou voltar a dizer que eu acho que a Tarântula seria um chefão final melhor. Bem, então é isso que é Malditas Aranhas. O veredito final é que o filme é uma boa trecheira proposital, ele tem as suas falhas e os seus pontos que não envelheceram muito bem, mas o mais importante é que eu acho que ele cumpre o propósito dele, ele é um filme que quer fazer essa homenagem a filmes antigos, ao mesmo tempo que ele conta uma história divertida. E pra mim ele foi isso, ele foi uma boa homenagem, ele tem o seu charme por causa disso, e ele foi um filme bem divertido. Então é isso, pessoal. Até a próxima.